sempre está perto do Dia das Mães, né? Quando nós comemoramos a libertação dos escravos, parece que Deus já criou certas datas para libertar o Dia das Mulheres, que é o segundo domingo de maio, né? Escolhido para o Dia das Mães, Dia da prosperidade. Então, quando nós lembramos dos preto velhos, nós lembramos, falando deles, nós falamos da escravatura. Nós olhamos a história do Brasil com um olhar mais profundo, né? Quando nós analisamos a história da dependência do Brasil, nós olhamos a história da dependência da escravatura. O Brasil foi um país aberto por escravo, o país que mais escravizou no mundo. O Brasil foi o país que mais judiou no mundo. O Brasil foi o país que mais matou pessoas para trabalhar no mundo. Tá? Talvez o jovem, a jovem, não tenha essa noção, porque a história é bem escondida. Quando nós falamos da história do Brasil, nós olhamos a história bonita, né? A história do Pedro Álvares Cabral, a história da descoberta do Brasil, mas ninguém estuda o fundamento do sofrimento para abrir um país que chama Brasil. Foi morto para fazer estrada, rodovia, palácio, prédio, igrejas, né? Quantas pessoas morreram, né? Cidadãos, cidadãs, morreram para construir, para fazer construção. E era escravo. Pessoas trazidas, sequestradas, tiradas dos leitos das famílias na África, nas aldeias africanas, viajado centenas de quilômetros a mar adentro, nos grandes navios negreiros, onde vinha milhares e milhares de homens e mulheres em maus situações. E quantos morriam nessa viagem em maus situações? Para vir para um país, servir no reinado, servir um país, para abrir um país sem ganhar um centavo, sem ter remuneração de trabalho. Hoje eu vejo as pessoas reclamando da vida, né? Estou trabalhando bastante, estou trabalhando 8 horas por dia, estou trabalhando 9 horas por dia, estou trabalhando 12 horas por dia, e reclamando, e com remuneração. E nós olhamos para a escravatura, né, para a escuridão da escravatura, nós vimos ali centenas e centenas de pessoas que morreram no tronco, amarrado, chicoteado, degolado, tirados os pedaços do corpo para servir ao cidadão. E quantos cidadãos, pode dizer que eram senhores dos escravos, eles precisavam de quantidade de escravos, reprodução em massa. E quantos hoje, quando nós estudamos essas histórias, e nós colocamos essas histórias em livros, né, quando nós transferimos eles em artigo, em livros reais, nós se assustamos, entramos no pânico. Porque se eu colocar no lugar deles, eu não conseguiria sobreviver. Muitas vezes nós rezamos com um santo, né, católico, nós rezamos com um santo, talvez até da Umbanda, né, falando que são santos, né, e
está no reino do céu. E nós vamos olhar, estudar a história desse santo. Ele passou um pouquinho do sacrifício que o pai João passou, o pai Jacob passou, o pai José passou, tia Benedita passou, tia Inácia, vovó Catarina, passou na escravidão. Quantos e quantos preto velho que chegava a sua idade de 60 anos, 55 anos, já não aguentava mais trabalhar, os donos dos escravos, porque custava dinheiro para manter um senhor naquela idade viva, levava eles no meio do nada, amarrava lá até o último dia, até o último respiro dele aguentar. Ela ficava 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, sem comida, sem beber água, amarrado no meio do nada, para ali acabar com a vida. Quanto desses daí passou e morreu? Hoje, pessoal, eu digo, preto velho é as almas santas, as almas que virou santo. Se tem uma alma santa, essas almas são os nossos bondosos preto velho, aqueles que deu a vida para nós ter uma boa vida hoje, aqueles que deu a vida para que vocês hoje estão felizes. Tem uma estrada para andar, tem um carro para andar, tem uma cidade. Isso tem muito no Brasil. Se vocês for da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, vocês vão ver centenas e centenas de igrejas construídas pelos escravos, monumentos construídos por escravos, os grandes prédios da antiguidade, mas não conta a verdade. Não fala que foi os escravos que construiu aquilo a mão, a punho firme. Não fala que foi os negros que levantou a pedra nas costas, amarrado no lombo e subiu as escadas para levar aquela pedra lá em cima para a construção. Não fala, só fala a nosso momento de 100 anos, falando nossa igreja de 400 anos, nossos monumentos de 400 anos. Mas há 400 anos atrás tinha trator para construir aqueles monumentos. Quem construiu aqueles monumentos? Não foram os escravos? Mão calejada deles. Quanto deles morreu para levantar uma sinagoga, para levantar uma igreja? Morreu com pedra nas costas, com a coluna arrebentada, com o joelho estourado. E quando não aguentava mais, apanhava, morria no cativeiro, porque não servia mais para trabalhar. E essas pessoas sim merecem estar no altar. Essas pessoas sim merecem ser veneradas por nós e por todos nós. E essas pessoas que viveram na escravatura sim merecem o carinho e a nossa fé. Esse sim está no reino do céu. Esse espírito velho sim ganhou a salvação eterna. Esse espírito velho sim virou alma santa e santa bendita, como nós dizemos. Esse espírito velho sim aos nossos guardiões, que aguentou apanhando, calado. Você tem o direito de reclamar, você tem o direito de protestar, você tem o direito de poder dizer não. O direito deles era chorar, era chorar, era chorar. E também não sabia lamentar, porque não tinha para quem se lamentar. Então hoje, meus amigos, nós reclamamos muito da vida, reclamamos da sorte, reclamamos da dor, reclamamos de tudo. Hoje nós reclamamos de tudo. As pessoas reclamam até do ar que respira.
As pessoas hoje reclamam, mas não sabem lembrar e não sabem estudar a história do sofrimento da humanidade. Hoje nós temos um país que tem lei, que tem libertação, mas para isso teve que morrer muitos e muitos irmãos, muitos e muitos sofredores, que sofreu para dar essa liberdade para nós e para cada um de nós. Então vamos juntos hoje cantar um pouquinho do Preto Velho.